Olá, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem, felizes e saudáveis? Espero que sim. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. E hoje trago a vocês mais um episódio extra das nossas sagas. Só que dessa vez a saga Castlevania, Lords of Shadows, que eu vou deixar uma playlist aqui em cima, caso você não tenha visto ou tenha chegado aqui por esse vídeo. E esse vídeo em especial é focado aí no que seria o glossário ou a bibliografia, pra gente aproveitar tudo que foi difícil da gente conquistar. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Prepara as coisas, pega alguma coisa pra se manter hidratado, alguma coisa pra beliscar durante o vídeo e vamos jogar? É, galera, e hoje continuando aí os vídeos extras de Castlevania, né? A gente parte pro glossário. Então a gente vai conhecer mais os personagens principais e os monstros, né? Como já dito em outros momentos, não é um vídeo para todo tipo de pessoa, eu entendo isso. Em todo caso, se você vai ficar e vai ver, dá uma olhada na saga, caso você não tenha visto a saga, para não tomar spoiler desnecessário, hein? Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. Começando pelo Gabriel. Agora seria bom, né? A voz de um dublador experiente, profissional. Esforço máximo. Abandonado, ele foi encontrado ainda bebê à porta de um dos conventos da Irmandade da Luz. Não se sabe até hoje quem eram os seus pais. Alguns suspeitam que ele seja o bastardo indesejado de um rico proprietário de terras local, provavelmente um membro da família Conquest. Mas até hoje isso não foi provado. A ordem batizou o menino de Gabriel, em homenagem ao abençoado arcanjo Gabriel. E então os irmãos passaram a criar a criança como se ela fosse um deles. E o menino era precoce. Provou sem demora que era extremamente talentoso, desenvolvendo um domínio sem precedentes sobre as artes marciais. Gabriel, por amar as montanhas e todos os lugares altos do mundo, adotou o sobrenome Belmont. Propenso à ambivalência e dotado de um humor sombrio, Gabriel foi profundamente afetado pela morte de sua namoradinha de infância, Mary. Atualmente, ele está em uma jornada a pedido dos anciões da Irmandade, carregando consigo um ardente desejo de vingança. Vou deixar os nomes em português, tá, galera? Sem sotaque. Maria, ou Mary. Que papo é esse, Willis? A filha mais nova de uma rica família de comerciantes, sempre foi atraída pela natureza corajosa da Irmandade da Luz. Curiosa e animada, ela escapava frequentemente de afazeres domésticos para ajudar a Irmandade, cozinhando e faxinando para os monges. Durante uma dessas visitas, Mary conheceu o garoto que mais tarde se tornaria seu marido, um órfão chamado Gabriel. Esses dois jovens foram feitos um para o outro. Eles cresceram juntos e trocaram juras de amor eterno. Mantendo as promessas de amor e com a bênção tanto da família quanto da Irmandade, ambos se casaram numa idílica manhã. Olha que estranho, ali em cima tá Mary e aqui embaixo tá Maria. Ali não traduziram, aqui embaixo traduziram. Maria proporcionava um belo contratempo ao humor sombrio de Gabriel. A sua risada muitas vezes era o suficiente para dissipar a aura negativa que pairava sobre ele. Aí agora mandaram Mary de novo, ó. É o quê? Mary foi tragicamente assassinada e agora Gabriel busca por vingança. Pan. De acordo com o folclore da região, um espírito místico habita as florestas selvagens, protegendo a natureza de todos os males. Cada pessoa, no entanto, atribui uma forma diferente ao espírito. Água, cervo, javali, cavalo e assim por diante. Alguns retratam Pan como um sátiro do mal, enquanto outros contam uma história sobre um poderoso e benevolente semideus, servo da própria mãe natureza. Mas a humanidade, tomada pela arrogância, polui e destrói o mundo. Assim, nada mais resta para os espíritos antigos a não ser partir. E Pan poderá enfrentar o mesmo destino em breve. Zobek. Se as crônicas da Irmandade são realmente verdadeiras, Zobek é um de seus guerreiros mais antigos. A lista de feitos heróicos atribuídos a ele é tão impressionante quanto o seu vasto conhecimento da arte da guerra. Apesar de sua idade,
Ele ainda exibe poderosas habilidades de combate. A sua arma preferida é uma espada longa simples, com a qual ele lida com maestria. Raramente ele decide vestir o antiquado uniforme da Irmandade da Luz, que, segundo ele, é uma herança deixada por um de seus antepassados, um dos membros fundadores da Ordem. É a mentira mais contada dos imortais, né? Não, é um meu avô, é o meu bisavô. Mas eu achei legal que aqui eles não estragaram a trama, né? Dando a biografia exata de quem que é o cara, né? Cláudia. Cláudia é uma órfã muda que vive nas ruínas de Agartha, a capital destruída de uma grande civilização do passado. A raça que criou a cidade viveu uma vida muito longa, geralmente por muitos séculos, e Cláudia compartilha dessa característica. Tendo resistido por inúmeros anos em meio à poeira e à decadência, ela acabou desenvolvendo poderes telepáticos de comunicação com seu fiel guardião, o Cavaleiro Negro. A telepatia é uma antiga forma de comunicação predileta por seus ancestrais. O forte vínculo desenvolvido entre ela e seu protetor blindado já salvou a ambos em diversas ocasiões. Cláudia é corajosa e despreocupada, sem medo de enfrentar o perigo. Ainda assim, ela carrega dentro de si uma tristeza que nunca vai deixá-la, a perda de seu amado pai. Vincent Doring. Olha aí o abade, né? Olha, tem história, poxa. A abadia de Weigel sempre foi um lugar de paz e meditação. Os monges que lá habitavam eram considerados grandes copistas, e os seus manuscritos maravilhosamente trabalhados fez da abadia um lugar sagrado de peregrinação. O abade atual, Padre Doring, foi um estudioso erudito, devotado ao estudo dos textos antigos preservados na vasta biblioteca da abadia. Afastado dos outros e trancado em alguma sala, ele estudou esses textos antigos e manuscritos sobre profecias durante muitos anos, tornando-se meio cego e totalmente louco durante os estudos. Quando os vampiros chegaram, ele descobriu uma relíquia sagrada escondida hermeticamente na biblioteca. O objeto mantinha afastadas as malignas criaturas. A fim de preservar os livros sagrados e a si mesmo, ele baniu todos os monges da abadia e desligou-se completamente do seu povo, abandonando-os à sua própria sorte, sem a proteção da antiga relíquia. Laura. A aparência infantil de Laura já levou muitos homens à morte, pois apesar de seu aspecto inofensivo, essa cruel e enganadora matadora já assassinou centenas de inocentes ao longo dos séculos, a fim de saciar o seu desejo de sangue. Embora tenha um corpo de criança, ela possui a astúcia e a inteligência de alguém muito mais velho. Além disso, ela pode ser extremamente cruel, tratando a matança de suas vítimas como um simples joguinho. No entanto, quando repousa sozinha em seu canto, ela se lembra de um passado muito distante, um tempo de carinho e aconchego, quando a bela voz de uma mulher ecoava enquanto ela dormia, sendo confortada em meio à escuridão. Uma vida muito perdida. Baba Yaga. Essa velha feiosa é uma personagem mítica que faz parte do folclore popular, e é geralmente descrita como uma bruxa malvada que come crianças e vive em uma cabana construída sobre um par de pernas de galinha. Embora parte dessas lendas sejam verdadeiras, sua casa não fica em cima de duas pernas de galinha. Quanto ao resto, porém, quem sabe? Baba Yaga gosta de preparar um chá especial feito a partir das pétalas de uma rara rosa azul, o qual transforma temporariamente essa velha bruxa em uma bela jovem. Embora ela às vezes ajude as pessoas, geralmente é muito perigoso pedir um favor a ela, a menos que você seja muito educado e possa lhe oferecer algo em troca. Se vocês ouvirem cachorros latindo, galera, me perdoem, vocês já sabem, né? Então, felizmente é isso. Senhor dos Mortos. Sobek foi um lutador corajoso e também um sábio mago, o mais sábio de todos. Ele era um bom homem, muito amado e respeitado, junto de Cornel e Carmilla. Sobek fundou a ordem a qual Gabriel pertence, a Irmandade da Luz. O orgulho, contudo, levou Sobek a buscar por ainda mais poder para combater o mal
e as injustiças que ele testemunhava ao seu redor. Assim, ele acabou corrompido pelo seu próprio desejo de fazer o bem, sendo mais tarde punido por isso. Quando seu espírito subiu aos céus naquela fatídica noite, o seu cadáver vazio deixado para trás se tornou o necromante, um reflexo maligno de tudo aquilo que ele representava. Senhor de todos os mortos, o necromante é a personificação da morte. Diante de seu conhecimento sobre as artes das trevas, ninguém, vivo ou morto, pode enfrentá-lo. E acabaram os personagens. Olha aí, são poucos, né? Personagens principais. Satã não apareceu aqui, poxa. Como assim? Será que ele tá em monstros? A gente vai descobrir rapidinho. Monstros, pequeno licantropo. Tamanho médio, dificuldade baixa. Essas criaturas são seres humanos que foram envenenados por uma doença infecciosa conhecida como a gripe do lobisomem, transmitida geralmente pela mordida de outro licantropo. Há um velho ditado que diz assim: quem é mordido por um lycan não deve nem correr, melhor deixar o bicho bem quietinho te roer. E como a maioria dos provérbios é valiosa, esse provavelmente é útil também. Uma vez infectadas pela doença, o processo de transformação pode levar apenas alguns minutos, substituindo a mente da vítima pelos instintos selvagens de um predador implacável. Grande Warg. Tamanho grande e dificuldade normal. Os Wargs são a principal força de combate dos grandes grupos licantropos. Algumas das criaturas são abençoadas pelo próprio Senhor das Trevas, que concede a elas novos poderes como aumento de força e regeneração de ferimentos. Devido à natureza dessa bênção, os poderes concedidos são intensificados durante a lua cheia. Warg. Tamanho grande, dificuldade normal. Pouco se sabe sobre essas bestas ferozes, exceto que elas surgiram logo após a chegada do Senhor das Trevas Licantropo. Apesar de sua aparência selvagem, os Wargs são criaturas bastante inteligentes, o que possibilita que sejam domados por pequenos licantropos e utilizados como montaria durante as batalhas. Estas ferozes criaturas atacam seus oponentes com garras e dentes mortalmente afiados. Goblin. Tamanho pequeno, dificuldade baixa. Essas criaturas diminutas, perniciosas e mal-humoradas geralmente evitam o contato com humanos. Os goblins constroem suas casas em torno das raízes das árvores e em áreas úmidas cobertas de musgo, e gostam de caçar em bando. Ainda que possam ser agressivos quando ameaçados, essas criaturas geralmente preferem manter distância dos homens e de suas habitações. Os goblins são uma espécie à beira da extinção, e em pouco tempo passarão a ser história, ou um mito. Naiade. Tamanho pequeno, dificuldade normal. Um dos maiores perigos reservados pelos pântanos são as criaturas conhecidas como naiades. Esses seres, geralmente diferentes, são encontrados deitados próximos aos leitos dos rios e em lugares úmidos e lamacentos, esperando pelo tropeço de aventureiros desavisados. As suas vítimas, já sem sorte, costumam confundir seus membros com galhos de árvores e logo são afogadas e devoradas. Antigamente, as naiades eram belas criaturas adoradas pelos humanos, que ofereciam sacrifícios em sua homenagem. Hoje, no entanto, elas foram esquecidas pelos humanos e agora se tornaram predadores malignos que assolam tanto os homens quanto outras criaturas. Troll do Pântano. Tamanho grande e dificuldade normal. Os Trolls dos Pântanos são uma rara subespécie dos enormes Trolls das cavernas. Embora semelhante em aparência aos seus primos em Terra Seca, essas criaturas apresentam uma pele viscosa, como um molde molhado que combina muito melhor com o clima abafado do seu habitat. Os Trolls dos Pântanos são criaturas ferozes em combate, exibindo uma esperteza que não condiz com a sua aparência exterior. Titã de Gelo. Tamanho grande, dificuldade alta. Nossa, parece Ahá. Preciso dar um ajuste no meu óculos, galera. Alta.
Enterrado muito abaixo da superfície de um antigo lago existe um titã de guerra, que aguarda para ser encontrado junto dos restos de uma antiga e grandiosa civilização europeia. Muito antes de Roma e da Grécia Antiga, esse grande império possuía uma tecnologia sem igual, e o titã criado por ela marca o auge de suas grandiosas realizações. Um grande conflito conhecido como as Guerras Necromânticas aniquilou a próspera civilização, fazendo com que a grande obra de engenharia do Império fosse perdida. Olha aí, histórias a serem exploradas nesse universo do Castlevania. Não. Aranha gigante. Tamanho grande, dificuldade normal. Esses monstros são os maiores aracnídeos já encontrados até hoje, e são muito mais agressivos do que qualquer outro tipo de aranha. As aranhas gigantes podem ser encontradas em praticamente qualquer ambiente, mas elas geralmente preferem lugares escuros e encharcados, como grutas e florestas antigas, assim como as suas parentes menores. As aranhas gigantes podem tecer pegajosas teias de seda, com as quais elas capturam suas presas antes de comê-las. A seda desta aranha é extremamente forte, sendo utilizada até mesmo na criação de cordas incrivelmente resistentes e duradouras. A população de aranhas gigantes tem diminuído durante os últimos anos, devido à invasão do homem em seu habitat natural. Javali. Tamanho grande e dificuldade normal. A genealogia destes monstruosos javalis tem sido mantida em segredo há séculos entre as tribos dos Goblins. Há todo um processo que envolve criação e alimentações especiais, bem como o uso de magia xamânica. Os javalis são tão raros atualmente que a posse de mais de um deles é algo que apenas algumas tribos Goblins podem sonhar. Os Goblins não usam essas criaturas apenas como montaria durante as batalhas, mas também para consumir todo o lixo e as sobras de alimentos ao seu redor, contribuindo assim para manter o ambiente limpo. Olha aí que interessante. Vira adubo, né? Tudo vira adubo. What? Um grande licantropo. Tamanho grande e dificuldade normal. Os grandes licantropos, ou puro-sangues, são aquelas criaturas geradas pelo próprio Senhor das Trevas, a partir de si mesmo. Nesses casos, a sua condição não é considerada uma doença, uma vez que o processo de transformação foi escolhido deliberadamente. O dom da licantropia, entretanto, não é dado a qualquer um pelo Senhor das Trevas Lycan, mas apenas para um punhado de seus mais fiéis seguidores. O Senhor das Trevas mantém estes guardas de elite em missões especiais, ciente de que eles não são apenas temíveis, mas também incrivelmente inteligentes e formidáveis adversários em combate. Pequeno Troll. Tamanho pequeno, dificuldade baixa. Biologicamente falando, grandes ou pequenos, os Trolls são mais ou menos iguais. No entanto, seu comportamento não poderia ser mais diferente. Enquanto a subespécie maior se comporta de maneira bastante agressiva, os pequenos Trolls agem covardemente e fogem rapidamente quando estão em desvantagem. Nesses casos, as criaturas buscam a proteção de seus primos maiores e mais violentos, enquanto atiram pedras contra seus adversários. Troll da Caverna. Tamanho grande, dificuldade normal. Os Trolls são uma espécie em extinção que vivem principalmente em áreas montanhosas. Eles apresentam um comportamento agressivo e territorial. Isso às vezes pode resultar em ataques aos seres humanos tolos o bastante para invadir o habitat natural dos Trolls. Os Trolls das cavernas, no entanto, são geralmente indiferentes quando estão juntos de seus semelhantes e raramente atacam uns aos outros. A indiferença acaba, porém, quando alguém coloca em risco a vida de seus companheiros. Dizem os homens que, quando os velhos Trolls morrem naturalmente, seus corpos se transformam em pedra, algo que é possível ser observado claramente em certas formações rochosas. Gremlin. Tamanho pequeno, dificuldade baixa. Os Gremlins são diabretes alados, famosos por causar estragos por onde passam.
Esses diabinhos viajam em grandes grupos, infestando construções pelo seu caminho até que os seus ocupantes fujam de medo ou morram. Os gremlins são capazes de cuspir fogo, uma habilidade herdada de seus ancestrais demoníacos. Seus corpos diminutos, no entanto, não suportam muita violência, dotadas de um organismo muito volátil. Essas criaturas tendem a explodir quando atingidas com força suficiente para detoná-las. E não pode ser alimentado de noite e nem pode jogar água, que a gente sabe o que acontece, né? Piada maravilhosa. Titã do ídolo de pedra. Tamanho gigante, dificuldade alta. Os magos ferreiros de Agartha formavam uma ordem especializada na criação de poderosos artefatos. A maioria de suas invenções eram objetos de uso comum, tais como vestimentas e armaduras mágicas e armas encantadas. Porém, a criação mais impressionante da ordem agartiana de magos ferreiros foram os titãs. Estes golems de proporções gigantescas foram construídos para fins de defesa, mas os magos foram obrigados a usá-los durante a guerra contra os Senhores das Trevas, na qual a maioria deles foi destruída. Cavaleiro Negro Golem. Tamanho médio, dificuldade alta. Este golem foi criado a partir de técnicas semelhantes àquelas empregadas na construção dos titãs. Contudo, era necessário dispor de um corpo humano para imbuir a armadura com um grande poder. Então o pai de Cláudia usou o cadáver de um assassino mudo para tecer a sua alma dentro da armadura, forjando este ser mágico. O Cavaleiro Negro precisa de almas para funcionar, e por isso Cláudia atrai criaturas malignas para que ele possa devorá-las. Apesar disso, o Cavaleiro Negro não é mau. A alma do assassino preso na armadura espera pela redenção enquanto protege a sua pupila. Ele vê a filha muda de seu criador como um semelhante, uma criatura que ele acabou aprendendo a amar. Cornell. Tamanho médio, dificuldade alta. Os 3 membros fundadores da Irmandade da Luz foram corajosos guerreiros que sacrificaram seus corpos físicos para tornar-se seres espirituais, capazes de lutar nas guerras de Deus contra o mal. Eles realizaram um ritual místico para transformar a si mesmos em criaturas angelicais. A intenção era nobre, mas eles foram enganados e tiveram seus espíritos divididos, enquanto o lado bom deles era transportado para o céu como um ser angelical, o lado ruim era deixado para trás. Cornell era o mais novo dos 3, mas também o mais forte deles. Ao contrário de seus companheiros, ele raramente usava seus poderes mágicos, preferindo lutar com uma grande marreta que ninguém além dele conseguia manusear. Naquela fatídica noite, o espírito de Cornell deixou seu corpo e toda a força e raiva deixada para trás deram a luz ao Senhor das Trevas Licantropo. Senhor das Trevas Licantropo. Tamanho grande, dificuldade alta. O Senhor das Trevas dos Licantropos é a personificação do ódio e da violência. Em forma de lobisomem, ele goza de força e velocidade sobre-humanas, muito maiores do que aquelas presentes nos seus poderosos ajudantes. Além de suas habilidades naturais, ele também pode fazer uso do poder concedido pelas botas Ciclone, as relíquias mágicas calçadas pelo seu lado humano. Fazendo uso delas, ele é capaz de saltar grandes distâncias, podendo executar também poderosos movimentos de ataque que podem derrubar a maioria dos obstáculos. Ogro. Tamanho gigante, dificuldade alta. Os gigantes anubianos são uma antiga espécie de seres vivos, tão antiga quanto a própria Terra. Este ogro em particular é um dos últimos remanescentes de sua raça no mundo. Ele vive entre os paredões desta abandonada fortaleza da montanha, à espera de viajantes desavisados dos quais ele arranca os ossos para moer e fazer pão. Este ogro, no entanto, não tem conseguido carne humana já há algum tempo, tendo de se contentar com os estranhos trolls das cavernas. Os ogros têm um olfato muito apurado, podendo farejar um homem a quase 1 quilômetro de distância, habilidade que os torna exímios rastreadores. Felizmente, o seu tamanho e o seu jeito desajeitado permitem que sua presa possa vê-lo chegando.
Chupacabras. Tamanho pequeno, dificuldade baixa. Retratados muitas vezes como monstros maus e chupadores de sangue, a única verdadeira obsessão dos chupacabras são as relíquias mágicas. Ao avistar tais artefatos, eles farão qualquer coisa para pegá-los. Os chupacabras, no entanto, não são criaturas intrinsecamente más. Na maioria das vezes, eles devolvem tudo o que roubam após uma breve brincadeira de esconde-esconde. Espadachim. Tamanho médio, dificuldade alta. De acordo com um ditado popular, o espírito de um bravo guerreiro nunca morre e, de fato, em alguns lugares impregnados de energia ruim, as almas dos guerreiros mortos nunca deixam o plano material e permanecem presos aqui com uma única missão: atormentar os seres vivos. Essas almas inquietas costumam vestir roupas esfarrapadas, talvez como uma lembrança de seu passado distante, com exceção de suas habilidades de combate. Os espadachins perderam qualquer resquício de humanidade. Bruxa dos Corvos Malfas. Tamanho gigante, dificuldade alta. Dizem que este monstro já foi uma bela mulher, uma bruxa que habitava as montanhas que cercam a fortaleza. Ela era tratada com respeito e admiração, e muitas pessoas viajavam de regiões muito distantes apenas para ouvir os seus sábios conselhos. Na época, ela acabou se apaixonando por um príncipe que vivia na fortaleza. Obcecada pelo nobre, ela passou a usar seus poderes na preparação de encantamentos e poções de amor, ansiosa para conquistar e ter o príncipe só para ela. Infelizmente, outra bruxa aprisionou o nobre, dando um fim terrível a ele. Tomada pela dor e enlouquecida, Malfas se jogou do alto da torre em direção às rochas. Por incrível que pareça, ela sobreviveu à queda, mas seu corpo estava terrivelmente machucado. Assim, os corvos passaram a se alimentar dela, e ela deles, por muitos e muitos séculos. Quando então conseguiu recuperar seus poderes e se transformar nesta transtornada criatura voadora, cuja única intenção é saciar a sua fome por cadáveres. Os seus gritos enlouquecidos de fúria preenchem os vales escuros sob a fortaleza, ecoando ao redor da torre, que foi um dia um lugar de amor e de esperança. Filho da Bruxa. Tamanho médio, dificuldade normal. Essas criaturas metade humanas, metade pássaros, são as descendentes de Malfas, a bruxa dos corvos. Os filhos da bruxa são capazes de cuspir fogo e são extremamente voláteis, morrendo muitas vezes numa ardente explosão. Entretanto, como a maioria das entidades conjuradas magicamente, sua existência é de curta duração, e eles tendem a morrer naturalmente poucos dias depois de seu nascimento. Ghoul. Tamanho médio, dificuldade baixa. Apesar de a maioria das pessoas acreditar no contrário, os ghouls não são criaturas mortas-vivas. Na verdade, seus ancestrais eram humanos, mas uma dieta baseada em carne podre e cadáveres os transformaram em monstros horríveis que habitam covas e cemitérios. Os ghouls geralmente vivem no subsolo, mas às vezes se aventuram em pequenos grupos na superfície, em busca de carniça. O vômito dos ghouls é altamente venenoso, mas pode ser curado pela magia da luz. Vampiro guerreiro. Um vampiro pode nascer de várias criaturas diferentes. A cerimônia em si envolve a troca de sangue entre o anfitrião e o aspirante a vampiro. O vampirismo, entretanto, deve ser aceito pelo beneficiário, sendo assim uma opção exclusiva para criaturas dotadas de inteligência. Os vampiros de nível mais baixo geralmente assumem a forma de uma criatura com aparência de morcego. Ao longo dos séculos, à medida que se tornam mais poderosos, os vampiros podem apresentar uma aparência cada vez mais humana, caso queiram. Geralmente é possível determinar o poder de um vampiro por sua aparência. Sendo assim, quaisquer vampiros que apresentem um aspecto totalmente humano são certamente incrivelmente poderosos, além de extremamente perigosos. Já os vampiros guerreiros mostram sinais de que foram transformados recentemente, e portanto não conseguem esconder que são criaturas de baixo nível, submissas à vontade do Senhor Vampiro. Armadura animada.
tamanho grande e dificuldade normal. Essas armaduras vazias ganharam vida temporariamente quando foram possuídas por um poltergeist. Elas servem ao Senhor das Trevas vampiro, protegendo e patrulhando os salões e os corredores do castelo. O espírito deste poltergeist pode passar de armadura para armadura a seu bel prazer, embora tenha descansado por vários dias após a mudança. Uma vez estabelecido dentro de uma armadura, o poltergeist pode viajar livremente entre duas dimensões, gerando sempre uma descarga elétrica que indica uma abertura entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Você pode saber quando uma armadura está possuída, quando um estranho brilho sobrenatural avermelhado emana de dentro dela, indicando que o seu habitante fantasma está acordado. Tenente Browner. Tamanho grande, dificuldade alta. Esse vampiro é um poderoso demônio transformado há muito tempo pelo Senhor das Trevas. Já é sabido que os vampiros mais novos são dotados de uma aparência bestial, mas à medida que se tornam mais fortes, eles são capazes de retomar a forma humana. De fato, muitos dos vampiros mais antigos são confundidos com aristocratas de berço. No entanto, essa criatura nunca foi humana, portanto, não pode assumir essa forma. Em vez disso, essa criatura do inferno possui poderes vampíricos que fazem dele um formidável adversário. Esqueleto guerreiro. Tamanho médio, dificuldade normal. Os humanos moradores do castelo do vampiro sofreram um destino cruel quando o Senhor das Trevas construiu seu covil lá dentro. Enquanto a maioria deles era transformada em vampiros guerreiros, alguns poucos, principalmente os seguidores mais fiéis do Senhor das Trevas na época em que ele ainda era um humano, foram transformados em esqueletos guerreiros pela feitiçaria do titereiro. Ao contrário de outros seres animados pelo mesmo feitiço, os resquícios de sua alma humana tornaram os esqueletos guerreiros em criaturas difíceis de comandar, e por isso raramente são encontrados em grupos com mais de 2 ou 3 membros. Mandrágora. Tamanho pequeno, dificuldade baixa. Ingredientes comuns na criação de poções mágicas. As raízes de mandrágora são um importante recurso para magos e alquimistas de todo o mundo. A colheita de raízes de mandrágora, no entanto, é uma atividade perigosa, pois a planta grita assustadoramente alto quando desenterrada, matando qualquer um que esteja por perto. Quando totalmente crescidas, as raízes se tornam mandrágoras, seres que sobrevivem drenando a força vital das criaturas mais próximas. Carniceiro maligno. Malegno. Tamanho grande, dificuldade alta. De alguma forma, este monstro de origem desconhecida se tornou o cozinheiro oficial dos vampiros. O Senhor das Trevas usa o carniceiro maligno para alimentar os ghouls, wargs e outras criaturas que vivem no recinto do castelo. Ele carrega um enorme cutelo de ferro como sua arma principal. Ele não é exatamente um guerreiro, mas é perigoso e habilidoso com as ferramentas disponíveis em sua cozinha. No entanto, devido ao seu tamanho, ele precisa se abastecer constantemente para manter a resistência. Monstruosidade mecânica. Tamanho grande, dificuldade alta. Os vampiros não foram os únicos moradores do castelo. Havia um proprietário anterior, um cientista conhecido como Friedrich von Frankenstein. Ele utilizava o castelo para ocultar as suas terríveis experiências com vida artificial. A monstruosidade mecânica é fruto de um desses experimentos. Frankenstein criou essa máquina gigante em forma de escorpião utilizando um cérebro criado durante um experimento médico mal sucedido. A criatura, no entanto, se mostrou quase incontrolável e agora tumultua o interior do castelo, matando todos aqueles que caem em suas garras. Mas é estranho porque não é só um cérebro, né? Ela é tipo um mini vampiro, né? Ninguém se importa. Brinquedos mortais. Tamanho grande, dificuldade normal. Nossa, lembrei de Jogos Mortais, hein? Vai ter um novo jogo. Mas enfim, tô divagando aqui. Laura, a filha do Senhor Vampiro, deu vida a estas marionetes utilizando um feitiço das trevas de sua própria autoria. Ela é capaz de controlar esses brinquedos e de transferir a força vital de boneco para boneco, o que torna o combate muito mais difícil. Entretanto, assim que o espírito interior deles é derrotado, as marionetes voltam ao normal.
A fonte do feitiço reside no interior da costura dos perigosos bonecos, bastando abri-los para acabar com a brincadeira. Isso, por vez, destruirá o espírito para sempre, transformando a criatura em um brinquedo novamente. Comandante Aurochs. Tamanho grande, dificuldade alta. Outro vampiro de estirpe demoníaca. Ele e seu irmão mais novo já eram criaturas sobrenaturais antes de serem encontrados e transformados pelo Senhor das Trevas. Na realidade, eles nem mesmo pertencem a este plano terreno. São demônios menores gerados nas profundezas do inferno. Como eles vieram para o nosso mundo continua sendo um mistério. Mas o que se sabe é que o Senhor das Trevas Vampiro não só os encontrou, como também exerce a sua influência sobre eles. Carmila. Tamanho médio, dificuldade alta. Os 3 membros fundadores da Irmandade da Luz foram corajosos guerreiros que sacrificaram seus corpos físicos para tornarem-se seres espirituais, capazes de lutar nas guerras de Deus contra o mal. Eles realizaram um ritual místico para transformar a si mesmos em criaturas angelicais. A intenção era nobre, mas eles foram enganados e tiveram seus espíritos divididos. Enquanto o lado bom deles era transportado para o céu como um ser angelical, o lado ruim era deixado para trás. A segunda dos fundadores, Carmila, era uma curandeira altamente habilidosa e possuía talentos inigualáveis. Pura de alma e casta de corpo e mente, ela era conhecida por seu amor por todas as criaturas vivas. Quando o seu espírito deixou o corpo naquela fatídica noite, o seu amor pela vida e a sua pureza foram corrompidos, dando à luz ao Senhor das Trevas Vampiro. Senhor das Trevas Vampiro. Tamanho grande, dificuldade alta. Assim como o Senhor das Trevas Licantropo, a Rainha dos Vampiros também recebeu uma manifestação animalesca do lado negro de seu espírito. É lamentavelmente irônico que, como uma curandeira com tanto amor pela vida, ela tenha sido transformada em um monstro sugador de sangue, que consome a energia de seres vivos para poder sobreviver. Este ímpio demônio morcego utiliza os ombros de Seraph para voar e pode conjurar guerreiros vampiros à vontade de qualquer lugar do castelo para atender aos seus comandos. Cavador sem cabeça. Tamanho médio, dificuldade normal. Essas criaturas são os cadáveres reanimados dos guerreiros da Irmandade, reanimados pela magia necromântica. Eles passaram a caçar os companheiros que ainda lutam em nome da Irmandade. Fazendo uso de suas próprias cabeças em combate, eles atacam mordendo e rasgando suas vítimas. O ponto fraco dessas criaturas, no entanto, são os seus corpos. Eis um detalhe consideravelmente útil a ser lembrado por aqueles que travarem uma batalha contra as cabeças de zumbi. Espantalho. Um inimigo chato, hein? Passou. Tamanho grande e dificuldade alta. Os espantalhos são construtos mágicos criados por Malphas, a bruxa dos corvos, para atacar e matar qualquer coisa que se mova. Malphas criou os espantalhos para ficar de olho em Baba Yaga e, sempre que possível, para anular os poderes da rival, restringindo seus movimentos. Essas criaturas são despertadas pelos pássaros que obedecem aos comandos da bruxa dos corvos. Os espantalhos são extremamente rápidos e atacam com foices bem afiadas. Olha aí, essas duas têm uma história, hein? Cadáver rastejante. Tamanho médio, dificuldade baixa. Existe uma estranha raiz mágica que só cresce na Terra dos Mortos e que se alimenta da carcaça de criaturas mortas. Essa planta consome todo o material orgânico à sua volta e, quando satisfeita, evolui a partir dos cadáveres ingeridos e para se tornar um ser vivo. Uma vez que esteja completamente desenvolvida, o cadáver rastejante busca por criaturas vivas para devorar. Caixão rastejante. Tamanho grande, dificuldade normal. Eu não acho normal não, pelo menos dificuldade média aí, né? Não sou capaz de opinar. Às vezes um cadáver rastejante se alimenta diretamente de um defunto ainda em seu caixão. Nesses casos, em vez de deixar o local, a planta adota o caixão como uma armadura. Para melhor se movimentar, a criatura mergulha seus galhos pelos lados do caixão e se espicha,
tornando-se um monstro de 4 patas ainda mais perigoso do que de costume. O Guerreiro de Prata. Tamanho grande, dificuldade alta. Pan, reverenciado como um deus no passado, raramente muda para essa forma, preferindo a paz e a proteção de todas as coisas vivas. A armadura mágica de prata é um resquício de tempos antigos, um equipamento usado para combater as forças do mal que ele já não veste há muitos séculos. Agora, por necessidade, Pan veste mais uma vez a antiga armadura para testar Gabriel pela última vez. Pan deposita toda a sua confiança em Deus, pois nenhum cavaleiro falso pode sobreviver ao teste de armas. O perdedor fará o sacrifício supremo, de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Não. Fugindo um pouco do tema do vídeo, tem Deus e tem várias outras mitologias, né? Além dessa, que tem outros deuses também, né? Deidades, enfim. Aí a explicação aqui seria o quê? Que tipo, existe Deus e o fato de considerarem Pan um deus é um erro de crença humana. Será que os outros deuses, que seriam os deuses menores, né? Que não fazem parte do cristianismo e tal, seria por isso? Então, tipo, só existe de fato um deus. Em todas as outras mitologias foram os humanos que acrescentaram esse título aos deuses, sabe? Bem maluco, né? Mas é isso. É só um parênteses aqui mesmo. Tipo, eu não ligo para de fato quem acredita no quê. Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho muito interessante esse ponto. Difícil, muito difícil. Zombie. Tamanho médio, dificuldade baixa. Os zumbis são as criações mais básicas de um mestre necromante, formando a base do exército do Senhor dos Mortos. Esses cadáveres reanimados são uma mistura de diferentes partes do corpo humano, costuradas sob uma terrível forma humanoide. Portanto, não é nada incomum encontrar zumbis com mais de uma cabeça ou com vários braços. As carcaças de zumbis são muito frágeis, então eles geralmente atacam em grandes grupos, confiando apenas em seu número para esmagar um inimigo. Nos Mortais Kombats clássicos também era bem comum você encontrar vários ossos de várias partes iguais, sabe? Acho que é uma coisa bem comum aí. Eu tô passada, chocada. Totalmente de acordo com a biologia. Coveiro. Tamanho grande, dificuldade alta. Os necromantes precisavam manter um suprimento constante de cadáveres a fim de organizar o seu exército de mortos-vivos. Para manter os imensos cemitérios onde eram mantidos todos esses corpos, os necromantes dependiam do coveiro, um demônio sem nome escravizado e transformado por eles em uma poderosa criatura contaminada pela magia necromântica. O coveiro utiliza uma pá gigante para exumar os mortos, a qual também serve como uma formidável arma de combate. Ceifadores. Tamanho médio, dificuldade normal. Apenas feiticeiros poderosos podem invocar e controlar esses perigosos espíritos. Os ceifadores são uma manifestação corpórea da própria morte. Seu aspecto depende da crença daqueles que o enfrentam, mas a maioria das pessoas enxerga os ceifadores como figuras esqueléticas que, vestidas com longas túnicas, carregam grandes foices por onde andam. Necromante. Tamanho médio, dificuldade alta. A necromancia é a mais maligna de todas as artes mágicas, podendo ser realizada apenas pelos seguidores do Senhor das Trevas dos Mortos. Diferentemente do vampirismo e da licantropia, os poderes necessários para controlar as energias dos mortos não são facilmente adquiridos. O Senhor das Trevas compartilha apenas uma quantia ínfima do seu poder com os seus seguidores, os quais devem morrer para fazer o uso das habilidades concedidas a eles. Uma vez mortos, os seguidores se tornam servos, e o seu mestre então passa a ser capaz de controlá-los a seu bel prazer. Olha aí que porcaria, né? Viver uma vida de escravidão e um pós-morte também de escravidão. Titã da Colite. Tamanho gigante, dificuldade alta. Os necromantes são feiticeiros malignos que podem controlar os mortos com seus poderes das trevas. Acredita-se que seus poderes são limitados a seres humanos mortos,
Mas na realidade eles abrangem todas as criaturas mortas, conforme demonstrado por este monstro, o cadáver reanimado de um dragão. A enorme criatura, uma remanescente de nosso passado pré-histórico, morreu muito antes dos necromantes chegarem nessas terras, e até então estava enterrada sob toneladas de pedras, onde acabou se tornando um fóssil. Quando o Senhor das Trevas construiu a sua fortaleza nesta terra desolada, ele descobriu a carcaça e a reconstruiu usando runas mágicas para impregnar os ossos antigos com espíritos malignos. Havendo necessidade, esse monstro é capaz de atender ao último chamado de seu mestre. Satã. Olha aí, ele veio pra cá. Ele veio pra cá, não foi na página dos personagens. Tamanho médio, dificuldade alta. Satã, o anjo caído, é o verdadeiro mentor por trás desses acontecimentos. Ele foi jogado na Terra como punição pela sua rebelião contra Deus. Desde então, ele tem buscado por uma maneira de regressar ao paraíso para derrotar o Todo-Poderoso de uma vez por todas. Reza a lenda que a Máscara de Deus confere um poder extraordinário ao seu usuário, que seria supostamente a chave para encontrar o Todo-Poderoso. Aquele que usar a máscara torna-se o vassalo de Deus na Terra. Assim, Satã tem manipulado Zolbeck e os outros senhores das trevas para encontrá-la. O anjo caído exerce um poder inimaginável sobre a Terra e pode usar tanto a energia da luz quanto a energia das sombras para lançar feitiços de destruição e conjurar ceifadores demoníacos de outros planos. Ele é incapaz, porém, de fazer uso de toda a sua força enquanto estiver preso ao plano terrestre. Assim, ele acaba enfraquecido ao ser desafiado pelo escolhido do paraíso. Olha aí. Crias do Leviatã. Tamanho grande, dificuldade alta. Não é dificuldade nenhuma, porque você cai e morre, né? Não tem nem luta. As águas escuras que preenchem as cavernas sobre o castelo escondem uma criatura cujo nome foi esquecido há muito tempo pelos homens. A criatura, na verdade, é um dos deuses antigos, o qual foi atraída pelo mal presente neste lugar e por seus habitantes aprisionados. Para os seres humanos, felizmente, esse ser extremamente maléfico e poderoso continua em repouso, no mais profundo e eterno dos sonos. Mas, de alguma forma, a sua essência tem se espalhado pelas águas, dando origem a monstros conhecidos como as Crias do Leviatã. Certo, e como bônus, vamos aí ver os itens, né? Que também tem suas descrições. Medalhão de Gemas da Luz. Muitos membros da Irmandade da Luz carregam esses discos mágicos. Eles permitem ao usuário transformar orbes elementais neutros em energia de magia da luz. Gemas mágicas podem ser inseridas nos encaixes e quando os 5 espaços são totalmente preenchidos por gemas azuis, a potência do reservatório de magia da luz é aumentada. Esse disco foi dado a Gabriel por Zolbeck quando eles se conheceram. Lembrando que tem vídeo também onde eu coletei todos esses itens, eu vou deixar aí na descrição para vocês olharem em separado. Fiz questão de pegar para cada joia fazer um vídeo. O miserável é um gênio! Medalhão de Gemas da Vida. Esses medalhões são geralmente usados pelos guerreiros da Irmandade da Luz. Gemas mágicas podem ser inseridas nos encaixes, concedendo um aumento de resistência ao usuário. Quando os 5 encaixes são totalmente preenchidos por gemas verdes, a potência da barra de saúde é aumentada. Por fim, Medalhão de Gemas das Sombras. Estes medalhões são usados apenas por alguns membros da Irmandade. A maioria teme o uso da magia das sombras, evitando qualquer tipo de envolvimento em sua aplicação. Mas alguns membros da Irmandade acreditam que, na luta contra o mal, é preciso aprender sobre os aspectos brancos e negros da magia. Este disco permite ao usuário transformar orbes elementais neutros em energia de magia das sombras. Gemas mágicas podem ser inseridas nos encaixes, e quando os 5 espaços são totalmente preenchidos por gemas avermelhadas, a potência do reservatório de magia das sombras é aumentada. Agora temos os itens, né? Os artefatos. Luva Negra. Essa amostra da tecnologia dos magos ferreiros agartianos não era originalmente parte do projeto do Cavaleiro Negro Golem, mas de alguma forma ela acabou sendo fundida junto do construto durante os estágios finais de sua criação.
O pai de Cláudia incluiu o item devido ao grande poder e força bruta conferidas por ele ao golem, e também porque ele considerou a necessidade a adição a fim de proteger a sua amada filha. Mas, na verdade, o artefato tem um propósito muito mais sombrio. Ele é usado pelo Zolbeck depois, né? Pra manipular o Gabriel. Lá no finalzito, né? Bota Ciclone. Bota bonita, né? Caramba. Essas poderosas botas forjadas há muito tempo foram um presente dado para Cornell. Elas lhe permitiam viajar grandes distâncias a uma velocidade espantosa. Além disso, após se tornar o Senhor das Trevas dos Lycans, ele melhorou ainda mais o desenho das botas, usando a magia das sombras para transformá-las em uma poderosa arma que o permite investir contra seus inimigos a uma velocidade incrível. Nada é bom que não possa melhorar, né? Ombros de Seraph. Carmilla, como uma das fundadoras da Irmandade, recebeu estes ombros mágicos como um presente da Ordem por sua devoção e pureza de espírito. Os ombros de Seraph, criados a partir das asas de um arcanjo, costumavam permitir ao usuário voar por curtas distâncias, mas após séculos de uso abusivo pelo Senhor das Trevas Vampiro, apenas uma fração de seu verdadeiro poder continua disponível. Esse item é bom, muito bom mesmo. Vamos ver aqui os nossos... Seria isso aqui, acessórios, né? Fadas. As fadas são uma raça de seres místicos que foram levados a se esconder devido à expansão da humanidade e da civilização. Chamadas às vezes de Sighi, elas habitam prados e florestas escondidas entre flores e inflorescências. As fadas nascem do solo, assumindo a forma de belas flores antes de emergir como criaturas plenamente adultas. De acordo com a lenda, a Rainha das Fadas às vezes concede aos homens os cuidados e a proteção do povo das fadas. Olha aí, a gente teve, mas não teve nenhuma Rainha das Fadas dando nada pra gente, não. Cristais negros. Essas formações cristalinas são o resultado de um fenômeno que ocorre em zonas com elevada concentração de energia das sombras. Nesses lugares, a Terra impregnada de magia entra em erupção bruscamente, criando estes padrões semelhantes a geoides. Os cristais são, basicamente, produto da cristalização da magia das sombras e, por isso, são muito mais voláteis e perigosos do que as gemas dos medalhões. Eles são tão perigosos que, com apenas um cristal cheio, é possível conjurar um demônio do plano das sombras. Olha aí, é uma magia que a Maria faz na série clássica, né? Do Castlevania. Ela consegue abrir uma dimensão e trazer umas criaturas aleatórias, né? Frascos de água benta. À primeira vista, estes frascos parecem vazios. Quando abertos, no entanto, sempre há algumas gotas de água benta em seu interior. Essas gotas são as lágrimas sem fim dos 14 ajudantes sagrados, e podem ser utilizadas para abençoar a água que, por sua vez, passa a servir como uma arma excelente contra as criaturas da noite. A garrafa quebra no impacto, lançando chamas sagradas pelo ar, algo devastador contra os vampiros. Fica a dica aí, né? Adagas de prata. Essas adagas foram adaptadas para conferir o máximo de precisão aos seus arremessos. Elas são feitas de prata e carregam pequenos ossos de santos escondidos em seus cabos, características que conferem a elas o seu enorme poder destrutivo contra seres sobrenaturais, especialmente aqueles que descendem do Senhor das Trevas Licantropo. Aqui é a Joia da Coroa, né? Criada pelo... como ele chamava? Fugiu o nome. Vai falar aqui, provavelmente. Rinaldo Gandolf. Estaca. O artesão que forjou a corrente e a ponta do gancho para a cruz de combate, Rinaldo Gandolf, queria dar à arma ainda mais opções para o combate corpo a corpo, especialmente contra as sobrenaturais criaturas da noite. E assim ele projetou a estaca em anexo, a qual mais tarde rendeu à cruz de combate o apelido de Matadora de Vampiros. E ela quebrou, né? Esse pedaço quebrou quando a gente lutou contra a Carmilla transformada, né? Olha uma coisa interessante. Os jogos que dão origem ao Castlevania, os jogos 3D, que contam um pouco da história, eles estão presos em videogames antigos e, é horrível de jogar, né? Eles poderiam fazer remakes desses jogos, né?
trazer aí todo esse esplendor de jogos com uma roupagem nova, né? Quem sabe com o sucesso aí desse novo jogo do Castlevania, eles acabam pensando nisso. Inclusive, não tem coletânea para esses jogos, né? Da série 3D, não tem. Você tem aí da série dos jogos dos portáteis, né? Os antigos também, mas a série 3D, Play 2, Play 3, assim, não tem. Ou você tem e joga ou você não tem, né? Muito, muito maluco isso. Vai entender essa seletividade, né? Um outro pedaço da cruz de ferro. Enquanto a maioria da Irmandade utiliza armamentos mais convencionais, Gabriel foi presenteado com a Cruz de Combate, um pesado crucifixo de ferro que esconde uma cadeia retrátil em seu interior. O corpo da cruz foi uma das primeiras relíquias adquiridas pela Irmandade séculos atrás. Não se sabe ainda sobre a sua verdadeira origem, mas há rumores de que ela teria sido forjada a partir dos pregos utilizados para crucificar mártires. A galera gosta de deixar os mortos inquietos, né? Corrente de espinhos. Rinaldo Gandolf construiu 2 correntes diferentes para a Cruz de Combate, mas ela nunca foi aprovada pela Irmandade, por razões óbvias. Os anciões consideraram as pontas perfurantes da cruz muito cruéis para a natureza da arma. Em vez de destruí-la, no entanto, o artesão escondeu os elos dentro de um dos mausoléus da Ordem, julgando que alguém um dia poderia precisar delas. Aprimorada com a corrente de espinhos, a cruz de combate pode ser utilizada para serrar obstáculos e para domar monstros perigosos, envolvendo a corrente em seus pescoços. Sempre que eu leio pescoços rápidos, sai pescoços. E por fim a ponta, né? Ponta de gancho. Essa relíquia também foi construída pelo renomado artesão Rinaldo Gandolf. A ponta de metal articulada pode ser utilizada para agarrar objetos e inimigos à distância, conferindo à cruz de combate as propriedades de um gancho de escalada. Quando combinada com a cruz de combate, ela também permite que o portador possa escalar, fazer rapel e se balançar por vários ambientes. Pessoal, e esse foi o episódio de hoje, vídeo extra aí. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da lore, como dizem os especialistas aí. Mas enfim, a parte que tá por trás do jogo. Para quem não conhecia esse quadro no canal, espero que tenha gostado também. E se vocês gostaram, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos. Lembrando que os links eu vou deixar sempre na descrição e no primeiro comentário fixado, tá certo? Muito obrigado por terem vindo comigo até aqui. Agradeço de coração, espero vê-los em breve. Até mais.